O trabalho realizado pelo grupo foi referente ao segundo seminário de português, cujo livro trabalhado foi Macunaíma. O meu grupo realizou o seminário de português referente ao livro Macunaíma, no qual o autor se chama Mário de Andrade, e este livro foi considerado um dos principais romances modernistas. Biografia do autor. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. Veio a óbito no ano de 1945. Mário Raul foi um escritor brasileiro e teve um papel importante na implantação do modernismo no Brasil. Resumo do livro. Macunaíma nasce no fundo de um mato virgem, filho do medo e da noite, uma criança birrenta, preguiçosa, de mente ardilosa. Passou a sua infância em uma tribo amazônica, onde viveu sua juventude. Macunaíma se torna um adulto e se apaixona por Si, a mãe do mato. Com ela tem um filho, mas Si não aguenta e vem a óbito junto com o filho. Si é transformada em uma estrela, mas antes de vir a óbito, ela dá a Macunaíma um amuleto chamado Muiraquitã, no qual Macunaíma perde, e esse amuleto vai parar nas mãos do mascate peruano Venceslau, o gigante Piaimã. Macunaíma ainda consegue recuperar seu amuleto, mas depois de algumas aventuras, o perde novamente. E decepcionado, Macunaíma também sobe aos céus. Últimos anos. Entre 1934 e 1938, Mário Raul de Moraes Andrade trabalhou na função de diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo. Em 1938, se mudou para o Rio de Janeiro. Ele foi nomeado catedrático de Filosofia e História da Arte e também diretor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Ele retorna à cidade natal em 1940, onde começa a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E em 1945 morre, vítima de um ataque cardíaco. Características. O autor empenha-se em aproximar fala e escrita na defesa de uma linguagem brasileira distinta do português formal. Assim, são valorizados não só os regionalismos, mas também os erros gramaticais que se tornam marcas da nacionalidade. Esse romance modernista traz uma visão crítica da identidade do povo brasileiro. O personagem Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é uma releitura crítica de um símbolo nacional, o índio. Nenhum livro do período é mais importante do que ele, tanto pela busca de caminhos ficcionais quanto pela desnegativação da nacionalidade. A obra Macunaíma chama a atenção pelo seu aspecto folclórico, que busca fortalecer a identidade cultural brasileira. A cultura indígena está presente nessa obra de forma intensa, tanto em relação ao vocabulário quanto em relação aos personagens típicos dessa cultura. Contexto histórico da obra. A obra se passa em torno de 1926, no período da Segunda Revolução Industrial, além das influências das vanguardas europeias que faziam parte do modernismo. Foco narrativo. O foco narrativo é perceptível da obra Macunaíma, que é de terceira pessoa, com um narrador observador das peripécias de Macunaíma. Tempo. Narrativa zigue-zagueante, onde passado, presente e futuro se mesclam e a linearidade não existe. Espaço. A história se passa em diversos lugares do Brasil, por exemplo, na Floresta Amazônica, em São Paulo e em outros estados brasileiros. Há também a menção de lugares místicos no livro. Tipos de discurso. Na obra, o discurso é direto, onde o personagem fala diretamente com o leitor, e geralmente se usa travessão para começar esse tipo de discurso. Personagens da obra e suas características. Macunaíma. Sua principal característica é a preguiça, porém ele também é malicioso, manhoso, inteligente, mentiroso e infantil, e ele foi nomeado imperador do Mato Virgem, e herói também. Ele é o protagonista da história. Sofará.
é jovem e também foi citado no livro que ela era sonsa. Jigué é agressivo, egoísta e irmão de Macunaíma. Iriqui é vaidosa e linda. A mãe de Macunaíma. Ela é bondosa, uma índia tapanhumas e trabalhava muito. Manape, ele era feiticeiro e o irmão mais velho de Macunaíma. Tiaciata é negra, velha e tinha cabelo branco. Piamã é o gigante comedor de gente e colecionador de pedras. Seiusi era a mulher de Piamã. Vei é a deusa Sol. Enredo. Quando Macunaíma nasce, ele já manifesta sua principal característica, que é a preguiça. O herói vive às margens do mítico rio Uraricoeira com sua mãe e seus irmãos Manape e Jigué, numa tribo amazônica. Após a morte da mãe, os três irmãos partem em busca de aventuras. Macunaíma encontra Si, a mãe do mato, rainha das Icamiabas, que vira sua mulher. Com ela tem um filho que morre e ela morre também, se transformando em estrela. Antes de morrer, dá a Macunaíma um amuleto, a Muraquitã, que era uma pedra verde em forma de sauro, que ele perde e que vai parar nas mãos do mascate peruano Venceslau Pietro Pietro, que era o gigante Piamã, comedor de gente. Como o gigante mora em São Paulo, Macunaíma e seus irmãos vão para lá, na tentativa de recuperar a Muraquitã. Após falhar com o plano de se vestir de francesa para seduzir o gigante e recuperar a pedra, Macunaíma foge para o Rio de Janeiro. Lá encontra Vei, a deusa Sol, e promete casamento a uma de suas filhas, mas namora uma portuguesa e enfurece a deusa, que como vingança manda uma forte onda de calor. Macunaíma, depois de várias aventuras, conseguiu recuperar a tal pedra Muraquitã. Porém, depois da onda de calor que Vei mandou, ele foi jogado nos braços de uma Uiara traiçoeira, que faz com que ele perca de vez a Muraquitã. Então, cansado de tudo, Macunaíma vai para o céu, transformando-se na constelação da Ursa Maior. Clímax. O clímax é constituído através da morte do personagem, pois nesse momento lhe confere a condição sobre-humana, podendo dizer que os heróis se aproximam da condição divina graças à sua morte. Relação do livro com os dias atuais. O autor tenta fazer essa relação quando traz as personalidades do personagem Macunaíma, falando que era uma pessoa sem índole, uma pessoa que não seguia regras, onde sua principal característica era a preguiça. Todos esses adjetivos refletem as atitudes do povo brasileiro. Outra relação é o desprezo cultural existente no país, sendo possível observar no livro, pois se passa em diversas partes do Brasil, além da criação de uma identidade feita através do folclore nacional. Opinião do grupo. O livro tem uma fluidez difícil de acompanhar no começo porque esses fatos estão elevando a narrativa, e mesmo sendo uma leitura difícil pela formalidade, acaba trazendo muito bem a ideia de formação da cultura. Mas essa dificuldade diminui um pouco depois de alguns capítulos. A história é relativamente simples e tenta concatenar vários mitos com o objetivo de criar uma identidade para o país. E para isso o autor utiliza do folclore nacional e do desprezo sofrido na literatura modernista. Conclusão. O livro lido por meu grupo apresenta uma história empolgante, mas que necessita prestar bastante atenção na leitura para total compreensão, pois há expressões que exalam luxúria verbal. Em outros aspectos, o livro é muito bom, não é à toa que é requerido em diversos vestibulares. E por aqui terminamos a apresentação do livro Macunaíma, com os integrantes Breno Pessutti de Oliveira, Daiane Maria Garcia Pantojo, Edivanilson Camargo Cruz e João Paulo Modanês Moraes, todos do segundo ano de Administração integrado com o ensino médio, para o professor Clóvis de Oliveira.